O que as pessoas devem saber é que há um profeta de Deus na terra, e aquele mesmo anjo, Miguel, que apareceu a Josué, em Apocalipse, melhor, em Josué capítulo 6, irmão Elias, e ele diz, desta vez aqui, Josué, eu sou o mesmo lá que apareceu, o mesmo Senhor que apareceu para Moisés, para o meu Senhor Moisés, mas dessa vez aqui, eu venho como chefe dos exércitos de Jeová. Agora é batalha, agora é luta, agora é guerra. E este anjo foi com Josué para derrubar todos os deuses cananeus. Derrubou um por um, derrubou o Adrameleque, Sucote Benetom, o Tartak, todos os deuses lá de Canaã foram derrubados por este anjo, que era Miguel, Jesus Cristo, que estava com o profeta Josué. Este anjo está aqui com o profeta Caco Filipe. Ele tem derrubado os deuses judaicos, os deuses hindus, os deuses budistas, os deuses muçulmanos. Este profeta, este anjo que está com o profeta Caco Filipe, que é o sétimo anjo celestial de Apocalipse 10, de Apocalipse 10, 7, está aqui, irmão Elias, para derrubar todos os deuses católicos, todos os deuses protestantes, todos os deuses evangélicos, todos os deuses branamistas, maçons e espíritas. É o chefe dos exércitos de Jeová que está na terra. Eu não sei por que o seu Nelson não voltou. Talvez ele esteja com problema na internet. Se ele voltasse, tinha perguntas para fazer a ele, irmão Elias. Mas como ele não voltou ainda, devolva a palavra ao irmão, se caso o irmão quiser fazer mais alguma pergunta. Sim, né? Ficamos aqui aguardando o retorno do senhor Nelson, mas ele não voltou, né? E realmente, né? Ele nos disse aqui que Arão, né? Foi Deus, né? Quem enviou Arão. Mas eu penso, né? Que em Êxodos 3 ou 4 também é dito, né? Que foi Moisés quem pediu por Arão, né? Deus nos enviou Moisés e foi Moisés que pediu a Deus por Arão. E como vemos também, né, hoje eles insistem em falar, né, que o Espírito Santo pode usar qualquer um deles, que nós não precisamos mais de profeta mensageiro, né, que Deus fala hoje pela Bíblia. Mas nós vemos ali, né, que logo após a morte do profeta Josué, a geração seguinte que veio ali, ela já não conhecia mais a vontade de Deus, né, mesmo tendo os 5 livros de Moisés, o livro do profeta Josué, mas já estavam perdidos ali e foram adorar os falsos deuses. E assim, né, agora que eu gostaria de perguntar ao apóstolo, né, bom, como ele havia trago aqui pra gente, né, quem tinha o consagrado ao apóstolo, o apóstolo respondeu a ele, né, que foi o profeta mensageiro. Agora também o apóstolo já nos respondeu, né, a diferença entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Então, agora também, né, o profeta Cacu Filipe nos cita, né, que há muitos desses que se dizem profetas, né, e o profeta nos diz que um homem que se diz profeta, se profetizar 100 coisas e 99 delas acontecer uma não, esse é um falso profeta. E hoje no mundo, nós estamos vendo, né, muitos desses, né, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos no ano passado, né, todos esses líderes religiosos que se juntaram, né, tentando orar, porque dizendo que o coronavírus seria extinto, né, que não atingiria o Brasil. E hoje nós vemos que o Brasil já é o segundo país mais atingido, né, em mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, a pergunta que eu deixo agora ao apóstolo é, ali nos dias de Moisés, foi o próprio Moisés, o Deus que enviou Moisés, que enviou aquelas pragas ao Egito. E hoje o Deus que enviou Cacu Filipe, foi ele mesmo que enviou o coronavírus. E eles nos perguntam sempre, né, se o seu profeta é verdadeiro, por que ele não ora para acabar com o coronavírus? Por que ele não ora para acabar com essa doença? Então a pergunta que eu faço ao apóstolo, seria possível o Deus que enviou o profeta Cacu Filipe, o Deus que mandou ele profetizar a vinda do coronavírus, como pode um profeta orar contra o seu próprio Deus? Ok, irmão Elias, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer uma outra coisa que o seu Nelson havia pedido, né, para me mostrar aonde é que Paulo tinha apóstolos. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, peço-lhes também, irmãos, que ajude os que trabalham comigo, no evangelho também como Clemente e outros colaboradores meus, colaboradores de Paulo, não eram colaboradores de Jesus de Nazaré.
Outros que trabalham comigo, como Clemente, colaboradores meus, e outros colaboradores, né? Cujos nomes estão no livro da vida também. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, é dito que Paulo colocou as mãos novamente sobre Timóteo e o consagrou, né, para ser um dos seus ministros, né? Timóteo era apóstolo de Paulo. Agora, vamos lá, com respeito ao coronavírus, de fato nós sabemos, pelo profeta de Deus, Cacô Filipe, em Cacô capítulo 3, versículo 25, que uma doença contagiosa viria sobre a terra, a ponto que, há 18 anos atrás, em 20 de outubro de 2002, o profeta Cacô Filipe descreve o coronavírus em detalhes, dizendo: e por causa do pecado, e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo com medo de ser contaminado pela doença. As pessoas andarão sem se tocarem. As escolas serão fechadas. E vocês escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metrô, eu estou com medo de tomar o ônibus. E o justo ia dizer ao perverso: vai lá expor a tua nudez na praia. E o perverso ia dizer: eu não vou. Agora, nós vimos isso acontecer desde dezembro de 2019 e durante todo o ano de 2020, o mundo esteve um caos. O mundo passou por um grande infortúnio. E o número de mortos já são milhões no mundo inteiro. Só no Brasil já é mais de 200 mil. Mesmo depois de todos os encantamentos, depois de todas as orações, depois de todos os jejuns, de todos como eu poderia dizer, irmão Elias, depois de todas as feitiçarias que foi feito nessas igrejas, que eles chamam de orações, jejuns e cultos, o coronavírus matou mais de 200 mil pessoas no Brasil até o momento. Mesmo depois do jejum nacional que eles copiaram, o jejum de Josafá, né? Vamos fazer o jejum de Josafá. E aí eles citavam lá textos do livro onde o Salomão dizia: se este povo que chama pelo meu nome clamar e orar, jejuar, buscar a minha face. Tudo isso é uma imitação, demônios imitadores, querendo imitar os profetas da Bíblia. Mesmo diante de tudo isso, e como se não bastasse, esses falsos profetas e falsos cristos de Mateus 24, 24, irmão Elias, veio nas redes sociais, na televisão, como o Marcos Feliciano, para dizer que o Deus dele operaria um milagre no Brasil. Que no Brasil não ia acontecer o que estava acontecendo lá na Europa. E quando perguntasse, eles iam dizer que foi o Deus deles que tinha entrado em ação. Marcos Feliciano disse isso. O Silas Malafaia disse que no Brasil não ia acontecer o que estava acontecendo na Itália. Quando ele dizia isso, na Itália tinha morrido um pouco mais de 23 mil pessoas, penso que no mês de março. E ele disse que aquilo estava acontecendo na Itália porque a Itália era o país com a segunda população que tinha mais idosos do mundo. 23% da população italiana tinha mais de 65 anos. E ele disse que o Brasil estava tranquilo, porque o Brasil não estava nem entre os 20 países que tinham a população maior de idosos do mundo. Silas Malafaia disse isso. Ele também disse que tinha sido posto por uma voz profética. E ele havia dito que não haveria catástrofe no Brasil, que todas as previsões catastróficas sobre o coronavírus caíam por terra em nome do seu Jesus Cristo. Mas a pergunta é: onde é que está esse Silas Malafaia? Está fingindo, fazendo de conta que nunca disse tal coisa. Onde é que está esse Marcos Feliciano? Está fingindo que nunca disse tal coisa. O Abílio Santana, um grande feiticeiro, um grande adivinho do Brasil, que parte de suas profecias acontece e outras não acontecem, e uma delas que não aconteceu foi sobre o coronavírus. Ele disse que o coronavírus estava com os dias contados, que o seu Deus ia entrar em ação, porque o povo de Deus no Brasil ia entrar em oração. Cadê esse Abílio Santana? O Joel Eng, lá penso que de Santa Maria, Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, é o fundador do Ministério Eng. Ele havia dito, irmão Elias, penso que no mês de março, no início do mês de abril, ele havia dito que o coronavírus, ele chama de praga, a praga só ia até a Páscoa. A Páscoa foi no dia 12 de abril. E até essa data aí, não tinha nem 1.000 pessoas morrido ainda no país. Hoje já passa de 200 mil. Cadê esse Joel Eng? E eu acho, irmão Elias, que ele até raspou a cabeça para imitar os profetas da Bíblia, porque houve profetas que rasparam a cabeça, né? Houve profetas que vestiram o pano de saco. Aí você vê o Agenor Duque vestindo pano de saco na sua igreja. Um demônio imitador. Eles rolam na lama porque algum profeta da Bíblia rolou na lama.
Eles rolam na poeira porque algum profeta da Bíblia rolou na poeira. Eles sobem nos montes porque algum profeta da Bíblia subiu nos montes. Eles fazem jejum tal porque tal profeta fez tal jejum. Eles usam cajado porque tal profeta usou um cajado. Eles usam a túnica porque tal profeta usou a túnica. Se isto não é o demônio da imitação, querendo imitar os profetas de Deus, o que é isso? E mesmo diante dessas imitações, o coronavírus está aí. A segunda onda está aí. Está matando quase tanto quanto a primeira onda. E o que é isso? É julgamento de Deus. Agora, o mesmo Deus que trouxe tal doença é o mesmo Deus que pode tirar. O mesmo profeta que profetizou a vida do coronavírus é o mesmo profeta que pode orar a Deus para Deus tirar tal praga. Como Moisés fez lá. Moisés trazia a praga e depois o faraó dizia, chame Moisés. Moisés, tira a praga que eu vou deixar o povo sair. Moisés orava a Deus e a praga saía. O faraó endurecia o seu coração, Moisés orava a Deus e outra praga via. Depois Moisés orava a Deus, tal praga saía. O Elias disse para Acabe, não vai chover, a não ser segundo as minhas palavras. 3 anos e meio não choveu. Depois esse mesmo Elias retornou e disse, Elias, agora tu prepara o teu carro, prepara lá as suas coisas, porque desta vez, Elias disse a Acabe, desta vez vai chover. As minhas palavras vão ser pronunciadas e vai chover. O profeta de Deus disse, em 20 de outubro de 2002, que o coronavírus viria. É o único profeta na Terra que pode dizer que o coronavírus sairá da Terra tal tempo. Mas o profeta diz, para que eu oraria? Por que eu oraria para Deus parar o coronavírus? Por qual motivo? Para que esses católicos continuem adorando o diabo nas suas igrejas católicas? Para que eu vou orar para Deus tirar o coronavírus da Terra? Para esses protestantes continuar adorando o diabo nas suas igrejas protestantes? Para esses evangélicos continuar adorando o diabo nessas igrejas evangélicas com seus espíritos de adivinhação, que eles chamam de Espírito Santo? Para os branamistas continuar adorando o diabo nas suas tabernáculos da fé, com as suas fotos de Hoffman, com as suas colunas de fogo, coluna de nuvem? Para que eu vou orar? O profeta diz, para que eles venham depois piores do que antes, para que eles voltem para as suas praias, para que eles voltem para os seus bares, as suas discotecas, casas de prostituição, para que eles voltem para a política, para que eles voltem para a homossexualidade, para a pedofilia. Para que Deus irá tirar o coronavírus? O profeta diz, eu vou orar para Deus tirar o coronavírus para que os homens continuem pior? E o profeta já diz, quando este infortúnio passar, quando esta praga passar, os homens retornarão piores do que antes. Os católicos estarão piores com seus 5.000 santos católicos, devotando lá ao Papa, fazendo todas as doutrinas católicas com seus dogmas, com as suas águas bentas, os seus rosários, com as suas indulgências, pagando as suas penitências. Os católicos estarão piores, irmão Elias. Depois do coronavírus, os católicos estarão piores do que antes. Esses protestantes, como Augusto Nicodemos, como Caio Fábio, todos esses líderes protestantes estarão muito piores do que antes. Esses evangélicos, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Agenor Duque, Honório Cutani, T.B. Joshua, depois do coronavírus, eles virão piores ainda. Eles tomarão mais dinheiro do povo ainda. Eles farão mais feitiçaria ainda. Eles enganarão e enviarão mais almas para o inferno ainda. Esses evangélicos estarão piores do que nunca. Esses branamistas, como Joaquim Gonçalves, César Augusto, Osmar Rodrigues, Sebastião Machado, todos esses líderes religiosos dentro desse cristianismo e dentro de todas as religiões da Terra, depois do coronavírus, se a ciência conseguir a cura, a vacina, eles virão piores do que antes, irmão Elias. O profeta Caco Filipe é o único que pode tirar o coronavírus da Terra. E ele disse que não vai orar a Deus. Não vai. E ele diz, a solução, ele colocou a solução para o coronavírus deixar a Terra definitivamente, a solução para este infortúnio é se vocês parar com os homossexuais. O mundo consegue parar os homossexuais? O mundo consegue parar as lésbicas? O mundo consegue parar as igrejas? O profeta diz, parem os homossexuais. Pare de ir nessas igrejas, pare com essas religiões e com essas igrejas. Então o coronavírus vai parar. Mas os homens não conseguirão, irmão Elias, parar com a homossexualidade. Os homens não conseguirão parar com essas religiões e com essas igrejas. Eles virão piores ainda do que antes, porque tem que se cumprir as profecias. E o profeta de Deus está na terra hoje para salvar os seus filhos e filhas
que amam a Deus e estão em busca de salvação. Irmão Elias. Amém, apóstolo. Bom, a minha próxima pergunta seria essa que o apóstolo respondeu, né? Qual seria a solução para acabar com o coronavírus, né? E como nós já sabemos, o apóstolo, o profeta Cacu Felipe já nos respondeu, né? Enquanto eles se preocupam, né, em capturar a Al-Qaeda, né, os bandidos, mas todos esses líderes religiosos, né, estão aí blasfemando contra o nome de Jesus Cristo, ganhando dinheiro em nome de Jesus Cristo, né? E o mundo está nessa situação hoje, né? O profeta vem nos alertando, né, desde 2002, que era para parar com essas igrejas, né, para parar com o pecado, mas infelizmente a humanidade não quis saber, né, dos avisos do profeta. E também, né, nós vemos hoje que muitos, né, ao invés deles serem humildes, né, procurar ler o livro do profeta primeiramente, né, assim até mesmo como foi alertado na Bíblia mesmo, né, eu penso que João 7, 51, 52, né, que devemos nós, né, assim, a lei julga, né, os profetas sem ao menos ouvir o que eles dizem, e o profeta Cacu Felipe vem pregando a sua mensagem, né, as profecias dele vêm se cumprindo, né, eles vêm atrás de sinais, mas não estão vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, né, e, assim, o que eu também, né, gostaria de perguntar ao apóstolo, é, após o coronavírus, né, mesmo que os cientistas encontrem a cura para o coronavírus, né, o que irá acontecer no futuro? Haverão mais pragas? Ou o mundo voltará a ser como era? Né, o que diz o profeta Caco Felipe? Sim, o profeta já nos disse que após o coronavírus, outros infortúnios virão. Se os médicos, cientistas, conseguir a cura para o Covid-19, doenças mais terríveis que o coronavírus virão para a Terra, e será por causa do pecado, e será por causa das igrejas, né? Então isso aí nós já estamos avisados, né, pelo profeta de Deus, que estas coisas acontecerão. Agora, houve um irmão que havia colocado aqui um texto, deixa eu procurar aqui para me ler, para aqueles que estão assistindo possam compreender o que nós estávamos falando com respeito à pergunta do seu Nelson. O seu Nelson avisou aí que ele está com problema de internet lá. Então não é porque ele de propósito saiu, teve um problema. Nós compreendemos, não é? O irmão Luciano Araújo, né? Respondendo aí o que o seu Nelson havia dito, disse, 2 Timóteo 1,6, para que te proponho reavivar o dom de Deus que está em ti, pela a imposição de mãos, né? Fazendo junção com o que eu havia dito em Filipenses 4,3, que Paulo tinha os seus colaboradores, eram colaboradores de Paulo, para pregar a mensagem de Paulo. Agora, irmão Elias, dado que era um debate, e o seu Nelson está com problema de internet, penso que seria bom nós encerrarmos, né? Encerrarmos aqui a live, porque a intenção, de fato, era um debate. Mas quero deixar claro que o seu Nelson havia dito que Deus foi quem chamou o Arão. A verdade é que todas as coisas são conduzidas pelo próprio Deus. Agora, quem estabelece é o profeta. Deus diz para o profeta estabelecer. É o profeta que estabelece. Deus não vai ele mesmo chamar um homem para ser um sacerdote. Então, Deus falou a Moisés, e foi Moisés quem estabeleceu Arão. De fato, Deus diz, aí vem Arão, teu irmão. Deus disse isto porque o Moisés estava se queixando que não conseguia falar, não conseguia isso. E Deus irou-se e disse, aí vem Arão, teu irmão. Mas Deus falava a Moisés, Deus não falava a Arão. A ordem para estabelecer Arão foi dada a Moisés. E a ordem de estabelecer Apolo foi dada a João Batista. A ordem para estabelecer Timóteo, ou melhor, Pedro, João, Tiago, Filipe, foi dada a Jesus de Nazaré. A ordem para estabelecer os colaboradores do seu tempo foi dado a Paulo. Então é o profeta mensageiro quem estabelece os ministros do seu tempo. Então gostaria de deixar isto claro aqui, para que as pessoas possam elas mesmas tirar suas conclusões. Diante disso, irmão Elias, penso que não resta mais nada a não ser nós encerrarmos a live, porque de fato o seu Nelson não irá retornar. Amém. Então eu agradeço a todos os que estão assistindo, né? Todos aqueles que irão assistir. O meu muito obrigado
ao irmão Luiz Elias por ter aceitado o meu convite. E se outras pessoas... quero deixar aqui uma observação, irmão Elias, que nós estamos dispostos a debater a mensagem do profeta Caco Filipe, se Caco Filipe é um verdadeiro ou um falso profeta, se ele tem chamamento, comissão e mensagem, se a sua mensagem é verdadeira. Sim, nós estamos dispostos. Se você é um pastor, e se você dirige uma igreja, se você representa um povo, você pode entrar em contato com os apóstolos do profeta Caco Filipe, que nós podemos dar uma oportunidade para que você prove que não há um profeta de Deus hoje chamado Caco Filipe. O meu muito obrigado e até uma próxima vez. Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.